Estamos apresentando Atualidades. Oferecimento: Colchão, Cama e Companhia. Agora com linha completa de colchão magnético e energia bioquântica. Faça-nos uma visita. Centromax Mulher, um suplemento completo de vitaminas e minerais que completa a sua rotina. 15h22, de volta com Atualidades, e agora a gente vai ouvir uma história muito legal, uma história de superação, de tanta superação que se transformou de um mal grandioso num grande livro. Luciano Pérez, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Karen, tudo bem? Então, Luciano, escreveste um livro. Antes da gente falar sobre o livro, a gente queria ouvir um pouco sobre a história, o porquê e o que te levou a escrever uma história que é da sua própria vida. O livro não está classificado pela editora como uma autobiografia, porque ele tem elementos autobiográficos, mas aí existem outros assuntos que eu abordo. Tá. E eu começo com acontecimentos que eu vivi, acontecimentos nada, digamos assim, que mereça aplausos, né? Aplausos. Mas eu precisava começar desses acontecimentos. Então eu falo sim um pouco da minha vida, um pouco da experiência, principalmente com droga, com depressão. Eu começo o livro com um pouco de morte para terminar com um pouco de vida. E eu preciso falar da morte para poder falar da vida e da ressurreição. Então é assim que eu começo o livro. Mas ele não é uma autobiografia. Quando tu escreveste, tu pensou no leitor? Que tipo de leitor tu querias atingir? Sim. Quem? Sempre que eu escrevo eu penso no leitor. Eu acho que todo mundo deveria fazer assim. Como professor de português, eu sempre ensino meus alunos a pensar no leitor. Como é que tu quer que ele te leia, como é que ele quer, como é que tu queres que ele compreenda o que tu está escrevendo, né? Como é que tu quer atingir, que tipo de leitor. Então, esse livro eu pretendo atingir um tipo de leitor das mais variadas idades, de todas as classes, porque todos têm algum tipo de problema. E esse livro ele não se concentra só no problema da dependência química ou do uso de drogas, mas qualquer tipo de problema complicado, problema complexo, uma depressão ou qualquer problema que a pessoa tenha na vida, na família, dando uma esperança e mostrando uma possibilidade de superação desse problema, sabe? Então não se resume, talvez a parte menos interessante do livro seja a minha passagem pelas drogas, mas como eu consegui superar uma dependência no crack, que é uma dependência que todo mundo sabe que é muito complicada de ser superada, né? Além de outras substâncias que eu usei por algum tempo. Mas como é que eu vou sair dessa situação, né? Sozinho não consigo, onde é que eu vou buscar forças? Então, ele pretende atingir as pessoas que precisam sair de alguma situação ruim e alertar aquelas que estão com um passo, digamos assim, próximas de entrar numa situação dessa, né? Um tipo de alerta, um trabalho de prevenção, inclusive, para que as pessoas, principalmente o jovem, não acontece só com o jovem uma dependência química ou uso de droga ou entrar num caminho que não convém muito, não acontece só com o jovem. Eu mesmo comecei a pior parte dessa história a partir dos 40 anos de idade. Então, penso na prevenção também, para que... Antes da gente falar das conclusões que tu chegaste e dessa ressurreição que tu falas, vamos falar um pouquinho sobre a que tu atribui essa tua dependência química ou essa tua infelicidade tão grande que chega ao fundo do poço. O que acontece com o ser humano que vai tão fundo? Karen, eu atribuir a um elemento só é difícil, porque a nossa psique é bastante complexa, a nossa vida é complexa. Talvez a gente veja no dia a dia como algo simples, até entenda de forma superficial, mas é uma complexidade muito grande. O Dr. Augusto Cury diz que é uma das ciências mais bonitas e de uma complexidade tal, né, a psique humana, o estudo da psicologia e da psiquiatria, que o encanta. Então, dizer que uma pessoa chega a um ponto deste, como eu cheguei, por um só motivo, é difícil,
Mas há um conjunto de coisas, né? Um conjunto de coisas. Eu atribuo muito a uma espécie de niilismo, sabe? De descrença em tudo, de vazio completo. Porque como eu não tinha uma crença nem em Deus, nem em diabo, nem em céu, nem em inferno, nem em nada espiritual ou né, não palpável, tudo eu queria explicar pela ciência e achava que tudo se resumia ao aqui e agora, essa vida. Então chega um ponto que tu não precisa prestar conta com ninguém, tu não precisa controlar teu comportamento, tu não precisa... Não é que tu raciocine dessa forma, mas sente um vazio, se instala um vazio. Né? Então eu tive um quadro de depressão bem complicado, bem sério, e o quadro de depressão, ou essa doença chamada depressão, para mim é a pior experiência que eu já tive na vida, pior do que o crack que eu usei. Entende? Eu nunca tinha estudado ou lido nada, não tinha passado por experiência, mas, Karen, é uma situação horrorosa de tu não ter vontade de levantar da cama, de tu não ter vontade de viver. A minha depressão era bastante mórbida, eu só tinha vontade de morrer, sabe? Morrer e não crer em nada e não ver sentido em mais nada, em odiar a si mesmo. Então é uma situação, por isso que eu digo que é uma morte. Talvez eu atribua isso a uma morte pior do que a morte física, porque é um vazio e um branco muito grande, sabe? O que tu tá falando é muito forte. Porque serve para todos, realmente para muitas todas as... pessoas têm vivido isso, Karen. Esse ceticismo exacerbado, essa falta de porque compromisso. De tanto ler, de tanto buscar teorias e conhecimentos, chega num ponto que eu acho que a mente dá um pane e tu não acreditas em mais nada, tu duvida de tudo, de si mesmo, até da tua própria existência, porque começa isso, eu sempre li demais, li muita física, li muito esoterismo, me envolvi demais com todos os tipos de conhecimento, do Oriente ao Ocidente, de toda parte, de todo tipo, e chegou um ponto então que deu um pane completo. E acabei não sabendo mais para onde ir, não vendo luz nenhuma, não sabendo, achando que jamais eu poderia superar aquilo, que parecia que eu não tinha mais saída, que não tinha mais... Só não cometi mesmo o suicídio... Porque eu dizia para o meu psiquiatra que eu não tinha coragem. Ele dizia que não é questão de coragem. Vai chegar o momento que tu vai fazer se tu não te tratar. Entende? Então é uma situação que as pessoas não falam muito. Não. Por isso que o livro tem esse título, Eu Confesso. Porque eu confesso exatamente, de forma bem crua, aquilo que eu vivi. Porque eu penso assim, chega de panos quentes, chega de meias palavras. Entende? Vamos falar a realidade. Vamos se expor mesmo. Eu resolvi me expor mesmo. Corro risco, claro. Vou correr um grande risco de ser censurado, de ser odiado, de ser mal falado, tudo mais. Como também corro o risco de ser admirado por algumas coisas. Mas eu resolvi expor cruamente essa parte que eu vivi. Então, a parte da depressão, do síndrome do pânico, do medo horrível de tudo, sabe? Da tua pressão subir e as alturas sem um motivo físico ou sem um motivo aparente externo, tudo pela tua psique, tudo por esse problema. E é uma coisa que muitas pessoas estão vivendo, entende? Eu vi em escolas particulares em Florianópolis, que eu dei aula, que crianças de 5ª série estão usando remédios fortíssimos de uso psiquiátrico. Então é uma situação que está atingindo até as crianças. E quando começa a atingir as crianças, a inocência das crianças, a felicidade das crianças começa a ser sufocada por um tipo de problema como depressão, ou como pânico, sei lá, ou hiperatividade, né, ansiedade, aí é porque a situação está um pouco complicada. Então, por isso que eu digo que o menos interessante do livro é o uso da droga, né? Mas é uma reflexão sobre todo esse... O livro Eu Confesso, Morte e Vida, escrito pelo Luciano Pérez, que é professor de língua portuguesa, né, de português e literatura. Já foi lançado, eu estou com um exemplar aqui, agradeço muito, a gente ganha de presente. E a gente vai falar sobre a ressurreição, quer dizer, existe uma luz no fim do túnel. Agora são 15 horas e 31 minutos, nós vamos ao intervalo e vamos saber daqui a pouquinho como foi que ele encontrou essa luz.
Estamos apresentando Atualidades. Oferecimento: Colchão, Cama e Companhia. Agora com linha completa de colchão magnético e energia bioquântica. Faça-nos uma visita. Centromax Mulher, um suplemento completo de vitaminas e minerais que completa a sua rotina. Vamos lá, 15 horas e 45 minutos, de volta com Atualidades, e a gente está aqui entrevistando o professor Luciano Pérez, que escreveu o livro, entre outras coisas, muitas coisas já fez na vida, escreveu o livro que a gente está conversando aqui, Eu Confesso, Morte e Vida, que tem uma capa belíssima. Quem pensou essa capa aqui, Luciano? Foi a editora que pensou a capa. Eles me mandaram 5 sugestões e eu fiz a escolha. Maravilhosa. Essa luz batendo na mão, e aí eu te faço a pergunta, né? Como é que tu conseguiu sair do fundo desse poço e encontrar luz, e essa, não só luz, mas a clareza que tu tens hoje de tudo que aconteceu e do que tu queres que aconteça daqui para frente? Eu li muito, estudei muito, li muito Augusto Cury, aprendi muito com ele. Sabe, como se autoconhecer, como fazer o nosso eu ser o autor da nossa história, ser o principal ator no palco da nossa existência, como não ser tão vítima das circunstâncias, como não se deixar levar tanto pelos outros elementos que a gente tem, centrar um pouco. Eu aprendi bastante com ele. Mas eu estava numa certa... Eu não vou contar muito do livro, senão o pessoal não vai querer comprar mais. Né? Tem que comprar. Então eu estava num período... Porque eu sempre busquei as internações por vontade própria, porque eu procurei... É interessante isso, porque ao mesmo tempo que tu estás assim, muito perdido, tem sempre uma fagulha de tentar não se entregar. Uma das fagulhas é o meu filho. Que eu criei ele desde pequeno, ele mora comigo, morou comigo o tempo todo, ainda vive comigo, e estamos juntos sempre, meu parceirão, e ele é uma das coisas que é uma das pessoas, né, além da família toda, que me ajudou muito, sabe, muito apoio, não me recriminaram, não me abandonaram, fizeram todo o esforço, me ensinaram o que é amor, me ensinaram que eu tinha alguma importância, que eu tinha que sobreviver, que eu tinha que me recuperar, e me ajudaram muito. Sem eles eu não teria conseguido nada. Mas ainda assim eu sofria. Eu ia para a clínica, me internava, fui 3 vezes, saí, recaía depois de 1 ano, voltei. E numa dessas eu achei assim que eu nunca mais ia esquecer o crack, de tanta dor, de tanto tormento que aquilo me trazia, porque é uma coisa horrível a dependência dessa praga, dessa droga, e eu achava assim que eu nunca mais ia conseguir voltar ao normal. Aí eu queria sair, eu me internava e depois queria sair, porque daí começava a sofrer lá dentro, trancado, sem poder sair, sem poder usar, e desespero, e tendo que me disciplinar, tendo que olhar para mim mesmo, era horrível, né? Aí um proprietário da clínica um dia disse assim: tu aceita que eu faça uma oração por ti? Eu disse para ele: mas eu não acredito em nada, não vai adiantar nada, eu sou ateu, não acredito em Deus, para mim Deus não existe. Daí ele assim, mas aí eu falei para ele: mas olha, eu tô tão desesperado que eu aceito, eu não tenho mais saída. Aí ele me levou para um escuro, a clínica ficava numa praia, me levou, a gente escutava o mar, era uma noite bonita, estrelada, ele me levou para um lugar assim, me colocou sentado, impôs a mão sobre mim e começou a orar, sabe, a oração dele, ele é evangélico, e eu sempre tive muito preconceito com evangélicos, religiosos, para mim, eu sempre fui preconceituoso quanto a isso, mas eu não tinha outra saída, sabe, Karen, eu estava numa situação de desespero completo, aí eu aceitei, e ele disse assim: então tu repete comigo algumas palavras, tu diz que tu acredita em Deus, mesmo não acreditando, diz, faz o teste. Eu repetia, diz que tu acredita em Jesus Cristo, eu repeti. E aí ele disse assim, ele olhou para o céu e disse: Deus, se a vida do Luciano não mudar de hoje em diante, eu não acredito mais em ti.
Nossa. Ele disse, e desta forma, mais uma vez, ele rompeu as minhas barreiras. Ele rompeu as minhas barreiras 2 vezes. Dessa vez, que ele pôs a fé dele em jogo. E a primeira vez foi quando ele disse que tinha falado com meu filho, e o meu filho tinha dito que gostaria de que eu fizesse um tratamento completo, pelo menos uma vez, fizesse um esforço maior para me recuperar. E quando tocava no nome do meu filho, aí eles rompiam a minha barreira, entende? As minhas defesas, toda a minha... E me buscavam a lucidez. Então aquelas 2 vezes que ele rompeu a minha barreira, esse homem conseguiu plantar uma luzinha. E aí eu comecei, daquele momento em diante, eu já disse assim, não, pode dizer para minha família que eu aceito a visita deles, porque eu me internava e depois me revoltava, eu não queria ver ninguém. E daquele momento em diante eu já disse, minha filha pode vir me visitar, diz para ela que eu aceito que ela venha me visitar. E eu passei 6 meses internado sem ver o tempo passar, sem sofrer mais, aliviou tudo, sabe? Eu comecei a ler a Bíblia que eu não gostava, que eu sempre preconceituoso com coisas religiosas e místicas. Comecei a ler a Bíblia, entender melhor e comecei a conseguir conciliar a ideia de Deus e de o Filho de Deus como personas, como personalidade, como pessoas que que nós podemos nos dirigir a Ele, com a ideia de vida e metafísica que eu tinha a partir da física quântica, a partir de conhecimentos da física quântica, como eu explicava a existência do átomo multicomposto, das partículas subatômicas, como que a vida se organizava, e aí eu consegui fazer uma conexão, não excluindo completamente a ideia de um Deus, sim, que eu posso me dirigir a Ele, sim, ao invés de uma força universal que eu pensava existir, que sustentava a vida, o universo ou o átomo como miniatura e como algo muito grande, por que não uma inteligência por trás disso? Por que não uma individualidade, ou por que não essa força se individualizar? Isso, obrigado. Por que não? E aí comecei a orar. Comecei a gostar um pouco mais de músicas gospel, que eu só gostava de rock and roll, e comecei a gostar mais das leituras da Bíblia, e fui lendo um pouco de Augusto Cury. Augusto Cury analisa a inteligência de Jesus Cristo, em muitas obras dele, e aí sim eu comecei realmente a me levantar. Aí um dia minha irmã chegou lá na clínica e me viu e disse assim, agora eu tô vendo o Luciano que eu conheço, sorridente, extrovertido e se movimentando, atuando, animado. E aí eu vi que então as pessoas de fora já estavam reconhecendo que havia uma mudança, eu me sentia muito melhor. Eu saí, depois de terminei o tratamento, fiquei 4 meses ainda trabalhando como voluntário na clínica, como coordenador da clínica. E vi muito sofrimento, né, de famílias e tudo, e resolvi então dar alguma contribuição para a sociedade, já que eu tinha feito algum mal, deixado algumas pedras aí pelo caminho. Eu quis também escrever a história e falar um pouco deste Deus que eu conheci, que foi capaz de me levantar e em pouco tempo, eu te digo assim, em 1 ano, ele reconstruiu a minha vida de uma maneira que nem eu imaginava. E ele me surpreende a cada dia. Todos os dias. Ele é demais, sabe? É fantástico o que Deus faz. Aí sim, eu sei. O meu filho, por exemplo, ele se diz ateu e agnóstico. E são muitos que eu conheço que falam isso. Se Deus for considerado apenas uma ideia, ele já é. Ele continua sendo grandioso e fantástico e poderoso, porque nada pode ser maior do que uma boa ideia, né? Talvez a humildade de aceitar que cada um tem um caminho de encontro com o seu Deus, e que tu encontraste isso da minha maneira, da tua maneira, sim, da minha maneira, e que cada um tenha, mas que cada um busque efetivamente. Eu peguei uma parte aqui do teu livro. Porque o vazio, tu diz assim, ó, a droga não entra sozinha em nós. É preciso, no mínimo, estender o braço e trazê-lo até o corpo. Exatamente. Então o problema não está na droga, mas naquilo que existe em mim, que faz com que eu a busque. Exatamente. Assim como a resposta, a harmonia, o equilíbrio, a felicidade também é a mesma coisa, não é? Exatamente. Assim como a destruição foi criada em mim, porque é o dependente químico. Sabe que dependência química é uma doença que não tem cura.
E é fatal, sabe? E ela é progressiva, ela só fica pior se tu não conseguir neutralizar. Então, o dependente químico é a própria cura. Não existe remédio para dependência química. Tu tem que estender o braço para a cura e para a tua felicidade. Se tu estende o braço para a droga, para trazer a droga até ti, tem que estender o braço para a cura. Tem que olhar para dentro e se transformar. Não tem outro jeito, sabe? E sozinho a gente não consegue isso. Tem que contar com o poder superior. Os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, eles falam de um poder superior que é necessário contar, porque senão tu vai te agarrar em quê? Né? Tu, Karen, minha mãe, meu filho, minha esposa, não podem fazer por mim. Sou eu e mais alguma coisa, porque só eu, sem acreditar numa força extra interior ou exterior, sei lá, cada um vai achar a sua explicação, não tem como. Das pessoas que se internam em comunidades terapêuticas, mas, olha, 98% recaem seguidamente. Nossa, Conheci pessoas com 23 anos e 30 internações, sabe, sem conseguir ficar em pé muito tempo na rua. Porque, claro que eu faço aí também uma crítica a esse sistema de tratamento, sim, não uma crítica destrutiva, mas eu tenho que colocar a minha ideia, eu tive essa experiência, eu conheço como acontece, como funciona, e faço também a minha crítica. Porque é preciso um apoio fora da instituição. Não adianta tu tratar a pessoa lá dentro, deixar ela 6 meses e largar na rua. Entende? Eu tive que mudar de cidade, vender minha casa, mudar de amigos, mudar de trabalho, eu tive que mudar de tudo. A segunda vez que eu saí de uma comunidade terapêutica, eu fiquei 1 ano e meio legal, mas fiquei morando na mesma casa, no mesmo bairro, entende? Com pessoas que perto de mim que me colocavam em risco. E realmente 1 ano e meio depois eu acabei usando. Usei 1 semana e me tranquei de novo numa clínica. E aí decidi, vou vender a casa, vou mudar de cidade, vou mudar de trabalho. Todos os amigos foram trocados, todos, porque aqueles que convivem contigo na droga não são amigos, amigos entre aspas, né? Não são amigos, ou são amigos sim, mas eles não estão em condições de te acompanhar no momento de recuperação, de jeito nenhum. E o dependente químico, ele tem a dependência química tem a questão da compulsão. Se tu começa, já era, não para mais, entende? Pode fazer alguma coisa, buscar ajuda, porque tu não para mais. É preciso coragem e determinação. Mudou tanto que ele tem uma namorada, trouxe namorada pra morar aqui, eu conheci uma pessoa maravilhosa. Não sabia que era tua namorada quando eu a conheci, fiquei sabendo agora. É esposa, é namorida. Namorida. Namorida, já em breve será esposa, um beijão pra ela. Mas tu tá vendo? Muitas coisas mudaram. Tem muitas coisas boas pra acontecer na vida. Hoje o dia, eu comecei a fazer uma reflexão no programa, que hoje é o dia mundial da gratidão. As coisas que a gente deve agradecer, as coisas pequenas. Eu disse assim, até as 4 horas da tarde, vocês em casa, faça uma listinha das coisas que tu é mais grato. Não precisa nem fazer da tua vida, do ano, não, de hoje, da hora que tu acordaste até agora às 4 horas da tarde, as coisas que tu é mais grata. Eu aí encerro o programa ouvindo o Luciano e dando uma lição pra gente, né, da gente e falava, Luciano, que tudo tem um lado bom. Tudo tem um lado bom. E que a gente tem que ser grato às coisas. Até isso. Deus conseguiu transformar uma experiência horrorosa, né, mortal, numa coisa boa, porque eu aprendi tanto, sabe? Eu mudei tanto e busquei a Ele, ou essa, né, como cada um queira imaginar, busquei a Deus, a quem eu não acreditava. Eu me encontrei com Ele e transformou a minha vida, isso, entende? E tu és muito grato a isso. Isso faz muita diferença. Muito. Falando de gratidão, então, eu sou totalmente grato. Minha vida é dele. Pode fazer o que quiser, porque ele já me salvou. Era para eu estar morto, ele já me salvou, já me deu a vida. Agora tem já que o teu programa é atualidade, hoje me deu muita vontade de chorar hoje de manhã, porque a Coreia do Norte fez um teste com a bomba H no interior do planeta, causando um abalo de 5.1 na escala Richter. Então, uma coisa horrorosa. As pessoas... Um retrocesso horrível, né? É atualidade. Hoje o dia é de gratidão, mas há que se pensar também nesse tipo de coisa, né? Que o meu livro, eu gostaria que fosse realmente Onde a gente pode encontrar?
Olha, eu ainda não tenho a relação de livrarias que ele está sendo distribuído. Mas quem quiser, por exemplo, tu tens exemplares contigo? Eu tenho pode comigo. Ligar para ti, tá no Face? Pode ligar, tá no Face, pode procurar no site da Chiado Editora, tem e-book, tem em papel. Ou Luciano Pérez, com S, no Face. Isso. E entrar em contato lá. Ou o professor Luciano Pérez, no Face tem a página. Tá, e pedir o seu exemplar. Exato. E compartilhar dessa história bonita. Luciano, muito obrigada pela tua participação. Parabéns pela tua vitória. Muito obrigado. Então agora 16 horas em ponto. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Vocês são maravilhosos, fazem parte da nossa vida aqui da rádio. Amanhã é dia de Papo